Boa noite. Estamos tentando fazer aqui uma live, eu, o Bruno e o Luan, do Amigos de Luz, ver se a gente consegue fazer com 3 pessoas. Vamos lá, Bruno já. Falta o Luan solicitar. Sim. Bruno já entrou. Vamos ver se agora Sim, o boa Luan noite. consegue chegar aqui. Não recebi ainda nenhuma solicitação dele. Boa noite, Bruno. Ah, boa Tenso noite. aqui para tentar Desbarrei aqui. conseguir. Vamos ver se o Luan chega aqui e faz a Opa. solicitação. Você sabe, Bruno, como que a gente faz para adicionar, não? Então, quando você clica lá em cima no canto esquerdo, vê se aparece convidar pessoa. Sabe? Convidar para participar. Sim, aparece. Isso. Vamos colocar aqui. Amigos de Luz. Vamos lá. Aqui apareceu. Vamos lá. Uhum. Enviar solicitação. Vamos ver, acho que vai dar certo. Vamos ver se o Luan recebe. Hoje vamos falar sobre relacionamento a dois. Trazer um pouquinho da visão sistêmica para esse assunto, Sim. fluir com as perguntas. Então vamos só aguardar a entrada do Luan. Vamos ver se ele recebe. Luan, se você estiver por aí, só me sinaliza se você recebeu o convite, por favor, porque aqui mostra como convidado. Mas ele não, Vamos ver. Se vai eu não permitir estou ou não. vendo ele por aqui, na verdade. Bem, Como vamos falar sobre a união de dois todos e não de duas metades, que é tão comum, né? A gente acabar, talvez por causa das músicas, dos filmes, a gente, de certa forma, achar o Luan que entrou. a gente Uhum. precisa procurar a nossa metade. Ah, Luan entrou, vamos lá. Ver a solicitação. Sim, vamos ver se dá certo. Vamos torcer para que dê certo. Eu já tinha enviado, engraçado. Aê, deu certo. Ah, deu Ah, certo. oi, Boa. e aí, Bruno, bom? Agora E sim. agora deu. Peraí, pronto. Isso. Deu certo, Luan. Só que a gente Que ficou bom. aqui, eu acabei ficando na parte superior. Não sei se a gente consegue mudar isso. Vocês sabem? Eu acho que não, porque você Não, como não, host, não tem como. é, Ó, porque você que tá gerenciando, né? Como se fosse o role, né? Fazendo um speaker, né? é, Sim. Então, Luan, já estava introduzindo aqui para as pessoas que tinham entrado, que hoje nós vamos falar sobre relacionamento a dois. Eu e o Bruno somos consteladores familiares e nós queríamos trazer um pouquinho algo importante sobre esse tema, que é justamente o fato das pessoas buscarem no outro se preencherem, encontrarem a sua metade, a tampa da panela, a metade da laranja, enfim, tem uhum. tantas músicas e tantos filmes e tantas alusões a isso, né? E o quanto que isso acaba criando problemas no relacionamento, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema e depois a gente queria fluir com as perguntas e compartilhamentos. Bruno, Boa noite a todos, a todas. Gratidão, Luan, gratidão, Gisela, aqui por mais uma parceria e uma live. Duas boas-vindas. Esse é um tema muito interessante, relacionamento. Ainda mais quando a gente fala que é um relacionamento amoroso e algo que afeta ou atinge ou beneficia todos nós de alguma forma, se assim permitirmos. E um tema muito importante. Muitas vezes criamos algumas crenças e alguns padrões. E o convite no nosso bate-papo de hoje é a gente olhar por outras perspectivas, né? Muitas vezes temos a compreensão de algo, mas que podemos ampliar o olhar e ter uma nova compreensão. Então, esse é o convite para todos que estão aqui participando. E quem tiver questões, dúvidas, já pode também colocar. E é isso. sim, e é comum, né? A gente sabe pelo olhar sistêmico que ao buscar um parceiro, a gente, sem ter consciência, a gente busca alguém que tem algo,
ou várias coisas que a gente não tem. Isso é natural. A gente acaba buscando, porque é nesse encontro que a gente vai poder aprender. Mas muitas pessoas acabam compreendendo isso da seguinte forma: eu vou buscar o que me falta no outro. Então, quando eu encontro, eu crio quase que uma relação de dependência. Eu fico precisando desse outro para me trazer, por exemplo, disciplina, ou para me trazer um lado Segurança. prático que eu não tenho, segurança. Só que a gente sabe o quanto isso é pesado para o outro, porque na balança equilibrada do olhar sistêmico, a gente sabe que o dar e o receber precisa estar equilibrado. E quando a gente deposita no outro esse peso de nos preencher, o relacionamento termina, porque na verdade ele traz sim coisas que a gente não tem, mas como um espelho, para que olhando para essas coisas, agora eu possa buscar e resgatar isso dentro de mim e não usar isso que o outro me oferece. Na verdade, eu Sim, preciso resgatar dentro de mim para que agora nós sejamos dois todos e não duas metades, né, Bruno? exato. E acho que é interessante a gente até fazer uma introdução antes. É o que atrai um casal. E aqui a gente fala, seja homem, homem, mulher, mulher, independente da configuração, a primeira coisa que atrai é a energia sexual. Então a pessoa ela se sente atraída e conforme essa relação vai se construindo, vão se descobrindo aquilo que a Gi falou, né? O que a outra pessoa tem que me admira, que pode contribuir para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, e o que eu também tenho para oferecer nessa relação. Porque, como a Gi comentou, essa relação, para que ela funcione de forma saudável, ela deve ter equilíbrio, deve ser uma construção, né? Então, não é Sim. só uma parte que dá e outra parte só recebe, porque esse desnível, em algum momento, vai trazer um impacto nessa relação e tende a afastar, tende a trazer outras dinâmicas, né? E eu vi aqui alguém fez um comentário, eu não consegui ler porque passou, mas sobre dificuldades, né, nessa relação. Sim, Luan, quando você tiver as perguntas, você pode trazer para a gente e a Sim. gente vai fluindo com elas. Mas eu já vi que tem uma aqui que a Juliana Amorim pergunta: e como aprender a soltar, libertar o outro? Então, nesse processo, quando você começa a perceber que o outro está ali para te mostrar aquilo que você precisa resgatar em si, e você aceita esse convite e vai para dentro e começa a olhar para suas feridas, para suas questões sistêmicas, o seu relacionamento com seu pai, seu relacionamento com a sua mãe. Então, quando você começa a se trabalhar, automaticamente você se fortalece. E você se fortalece e você começa a olhar o outro não mais como um esteio, como uma base de sustentação, algo em que você estava ali se escorando. Você fica em pé, é como se você fizesse isso e ficasse em pé. E ele também está em pé agora. Então, ambos se sentem livres e sentem que podem doar e receber na mesma medida. Fica uma relação mais fluida. Sim, é só a gente pensar pela perspectiva. Imagina você ah, recebendo ou do seu marido ou da sua esposa a seguinte frase: você é tudo para mim. Né? Eu não vivo sem você, ou eu dependo de você. Isso é algo leve ou pesado? Recentemente eu atendi uma pessoa que tinha uma expectativa de fazer uma mudança e queria que essa pessoa fosse a responsável por essa mudança. Eu falei assim, essa expectativa que você coloca na pessoa tende a afastá-la ao invés de fazer com que ela esteja com você. E assim são as nossas relações, a gente tem essa troca, mas quando eu coloco e deposito para o outro ou para outra pessoa a minha razão de viver e tudo que eu quero e desejo e espero, será que a pessoa dá conta de lidar com as questões dela e ainda ter que sustentar a relação? Aí a gente já está falando do desequilíbrio. Sim. E muita gente fala aqui do amor próprio, né? Sim, Então,
Um cenário ideal é justamente esse, onde cada um, juntos, nessa relação, pode perceber aquilo que lhe falta e olhar para isso, cada um no seu lugar, e aí sim esse encontro pode ser muito mais saudável. E como olhar para a gente? Então, eu vou dar um exemplo. Se eu percebo, talvez, nessa relação, que o meu lado masculino está excluído, eu não consigo, por exemplo, olhar para o meu pai, eu tenho esse pai excluído de mim, e muitas vezes a relação acaba por me mostrar isso, eu já sei o que eu preciso fazer. Eu preciso resgatar essa parte de mim, porque nós somos metade homem, metade mulher, nós somos metade feminino, metade masculino. Todos nós que estamos aqui nessa live somos filhos. Não existe ainda uma forma de ninguém nascer sem ter um pai e uma mãe. Então, se eu percebo, por exemplo, que esse masculino, que esse pai, que essa ancestralidade toda está excluída, eu posso agora olhar para isso e me fortalecer internamente, porque ao mesmo tempo que eu olho, eu ganho força. E ao aceitar o meu pai e o meu masculino, eu também me aceito. Eu olho para mim, eu aceito o meu corpo, eu aceito as minhas falhas e defeitos que antes eu criticava tanto, mas que talvez viessem desse pai, e a partir do momento que eu consigo incluí-lo, eu também incluo essa parte minha. Então, isso é resgatar o amor próprio. E aí eu vou estar inteira nessa relação para perceber se realmente a balança está desequilibrada, se essa troca entre o dar e o receber não flui mais, e se o amor acabou. Mas se eu não primeiro olhar para mim, eu não tenho condições de saber isso. Fica tudo misturado, né, Bruno? E o amor próprio começa conosco. Então, quando eu me amo, quando eu me aceito, quando eu me vejo, me reconheço e me conheço, eu posso então fazer para o outro. Opa. Eu posso então fazer para o outro. Agora, se em algum momento eu tenho projeções, expectativas em relação a uma outra pessoa e não olho para aquilo que eu quero, ou eu negligencio as minhas vontades, os meus pensamentos, aquilo que eu sou, essa é uma relação que tende a não se sustentar. Então, é importante ter essa consciência, esse equilíbrio e essa compreensão. Né, Gi? Gisele, aqui é uma pergunta aqui de uma Tá. seguidora, ela não quer ser identificada, mas ela pergunta o Ok. seguinte: é muito normal trocar amor por sexo. Isso normalmente é muito atual nos tempos atuais. Por que muitas vezes as pessoas são inspiradas pelo sexo para produzir o amor? Porque muitas de nós, muitas das vezes, caímos na rotina de várias baladas, procurando no sexo o amor. Olha, existem muitas questões envolvidas nessa pergunta. A primeira que eu gostaria de trazer é a seguinte: sim, a atração sexual é importante e é aquilo que, num primeiro momento, nos coloca diante do nosso parceiro. A gente sente isso e é natural sentir, isso é saudável, isso é natural, é da natureza, a gente vê isso em todas as espécies. Então, ok, é assim. Isso nos faz, num primeiro momento, nos aproximarmos. Mas essa aproximação não é à toa. Ela acontece porque existe ali algo para ser recebido e doado, algo para ser aprendido. Né, Bruno? Não sei se você quer complementar e aí a gente vai desenvolvendo. Sim. Esse é uma questão assim, energia sexual todos nós temos, em maior ou menor intensidade. Então, isso é natural do ser humano. Né? Não existe tabu ou proibição ou nada em relação a isso. Como eu vou desenvolver a minha sexualidade, como eu vou vivenciá-la, tem a ver com a minha consciência. Se eu estou consciente, eu vou fazer disso, dessa troca, um aprendizado, algo que me soma. De alguma forma, quando eu estou apenas voltado para o sexo, mas eu não me permito a uma relação, talvez aí esteja um convite para analisar. O que eu não quero, de fato, é trocar. Porque a troca, né, física do corpo é uma coisa, mas o que mais eu posso aprofundar? Porque a relação se estabelece através da confiança. Quanto mais se troca, mais se confia, mais se cria essa relação e esse vínculo.
Então, se eu não tenho Sim. essa confiança de me abrir e eu fico apenas no sexual, eu não estabeleço vínculo. E sem vínculo, eu não me relaciono. E aí vai ser E, sempre aquela E, relação assim, superficial. e eu ela quero só respondeu. complementar, ô Luan, antes de passar para você, porque ela pergunta, eu vou muito à balada e, enfim, não o que eu entendi da pergunta dela é não conseguir se vincular, talvez se entregar ou viver só nessa área do sexo e não do amor. E muitas pessoas, não é só você, muitas pessoas têm muito mais facilidade para transar, para ficar nua fisicamente, do que se entregar numa relação, baixar aquela armadura, tirar aquela máscara, confiar naquela pessoa. E isso não é por acaso. Existe uma razão sistêmica, existe uma vinculação, muitas vezes. Existem questões dos nossos antepassados que podem atuar nisso, mas muitas vezes existe uma vinculação aos relacionamentos anteriores que você teve e que você nem imagina mais, porque terminaram de forma tão dura, Abrupta. tão difícil, tão sofrida e não puderam fazer essa despedida que você segue vinculado e perde a capacidade de se vincular em novas relações. Então é mais fácil o sexo, um sexo rápido, com várias pessoas, do que se entregar plenamente, emocionalmente, se comprometer, né, Bruno? Isso. Ela Só responde tem um aqui, complemento. Isso. Pode falar, Luan. ela está complementando aqui na mensagem o seguinte: sou espírita, hoje não faço mais isso. Segundo Chico Xavier, quero que você me explique isso. Ele fala que o sexo, sendo abstinente, pode causar uma grande lesão sentimental. Às vezes, pode uma lesão física, nos trazendo várias consequências na nossa vida terrena. O que você tem a dizer com a visão do espiritismo em relação ao sexo? Pois você comenta que é supernatural sexo, ou seja, do seu ponto de vista normal, mas na visão espírita é uma grande consequência terrena. Bem, assim, Olha, eu não conheço muito a visão espírita para comentar sobre essa postura, essa posição do Chico. Respeito muito o Chico. O que eu compreendo, né, aí eu vou falar daquilo que eu vivencio, a questão sexual é natural do ser humano. Então, relacionar-se sexualmente é algo natural. Quando isso parte para uma compulsão, tudo que é compulsão é a busca por algo que está faltando. Só que sem a consciência, a gente vai buscar aquilo que é possível. Então, como a Gi comentou, existem muitas e muitas dinâmicas. Então, não se trata de, o sexo é só para a procriação. O sexo é para o prazer, em primeiro lugar. E que bom que ele é prazeroso. Então, é como lidar com isso de uma forma consciente. Não sei se você, Gi, tem algum então, eu complemento. queria esclarecer que talvez exista uma confusão, né? Porque eu sei que existe um livro espírita chamado Constelação na Família. Na verdade, eu e o Bruno, nós somos consteladores familiares. Isso quer dizer o quê? Nós aplicamos na prática a filosofia de Bert Hellinger. Isso não está vinculado a nenhuma religião. Então, qualquer pessoa de qualquer religião pode se beneficiar com esse trabalho. Nós acessamos energeticamente todas as questões, as grandes questões do nosso campo familiar, que ficaram ali registradas em função das dores, lutas, dificuldades, silêncios, amarguras dos nossos antepassados e que nós vivenciamos sim. Assim como nós recebemos e herdamos o nosso DNA, as nossas habilidades, as nossas qualidades e características físicas, nós também herdamos essas dores e essas questões que nós chamamos de enredamentos. Então, só para primeiro esclarecer que não é um trabalho espírita. Eu não saberia te responder do ponto de vista do espiritismo. Eu respeito muito essa religião, mas eu não tenho conhecimento para poder te dar essa resposta. O que eu posso... Então, Gisela, na verdade eu sou palestrante espírita, né? Já tenho há 10 anos, inclusive eu conheci o Chico Xavier em 93, né? Era muito Bom, assim, pequeno e a minha família, minha avó, ela frequentou a casa dele. Bom,
O que o Espiritismo fala sobre a questão sexual, muitas das vezes, tem até um livro dele que chama Sexo e Destino, ele fala que o sexo é muito delicado, porque muitas vezes, que nem o Bruno citou, existe a compulsão. Aí a compulsão é algo que a gente precisa analisar, o que de fato eu quero, porque o nosso corpo é sagrado. Mas a ideia do Espiritismo, inclusive Allan Kardec retrata muito bem na questão 238, que o sexo ele tem que ser sagrado. Não é uma questão de prazer a todo instante, todo final de semana, mas realmente eu tenho que nutrir, ou seja, manter o nosso equilíbrio emocional e ter sim relações sexuais, mas com alguém que realmente esteja com a mesma vibração energética que a gente. Transar por transar vai causar o vampirismo energético, desequilíbrios emocionais e pode sim acarretar, como disse a menina aqui, grandes lesões, né? Isso aí é o viés do doutrinário espírita, né? Interessante esse viés e te agradeço por trazê-lo. O que nós percebemos na constelação, independentemente de ter havido sexo ou não, são as vinculações que acontecem, emocionais. Então, sim, se você tem vários parceiros, várias relações, várias trocas, várias né? histórias nesse sentido, muito provavelmente, eu não posso afirmar com toda certeza, mas muito provavelmente você vai ficando vinculado nessas questões que não são terminadas de uma forma apropriada, e você vai, claro, absorvendo tudo isso na sua jornada. Agora, muitas pessoas perguntam aqui, e como me desvincular do ex? Porque às vezes, gente, isso é muito importante que eu vou dizer agora. Às vezes você fica vinculado num ex que você, na verdade, num amor que você teve de criança, que você nunca deu um beijo nessa pessoa. Eu já atendi pessoas assim. Então, a vinculação afetiva, amorosa, né? Esse amor pode até ser platônico e vincular profundamente. E pode também não vincular, se foi terminado de uma forma amorosa e respeitosa uma relação e ambos conseguirem seguir adiante. Mas existem aquelas que vinculam. E como me desvincular? É agora poder fazer isso. A gente chama de movimentos sistêmicos, o que nós promovemos nos nossos cursos, nos nossos atendimentos, onde você consegue ter essa oportunidade de olhar de uma forma diferente para esse relacionamento, para esse ex e dar um lugar, incluir essa pessoa, porque o grande problema é esse, a exclusão, né, Bruno? Sim, e aí eu quero também voltar um pouquinho no tempo, e convidar cada pessoa a perceber e a refletir o que te atraiu em determinada pessoa ou o que te atrai em várias pessoas. Então, é trazer também para uma autorresponsabilidade. A gente fala, né, foi comentado o vampirismo, de outras pessoas sugarem a nossa energia, mas será que também nós não somos essas pessoas que sugam a energia dos outros? Então, é perceber o nosso lugar e o que nos atrai, porque é por afinidade esse vínculo. Então, se eu estou me conectando a alguém, é porque ali existe uma afinidade. E ter essa consciência é o que faz esse movimento. E como a gente falou, é o respeito, é o reconhecimento. Então, ninguém se livra de ninguém. Pessoas passaram por nós e nós passamos pela vida dessas pessoas. E é importante que é como se fosse um álbum de figurinhas, que cada cromo tem o seu lugar e deve ser respeitado. A gente não deve arrancar a folha do álbum porque ele fica incompleto. Se a gente quer ter espaço para novas figurinhas, elas vão surgindo conforme a gente vai completando o álbum. Existe uma sequência, né? A figurinha 1, a 2, a 3, e dar lugar e respeitar esses lugares Todos. é muito importante. Sim, e a Juliana fala, eita, eu excluí e já matei ex. Juliana, o problema de tudo isso é que traz muito ruído, muitas cicatrizes no sistema, várias possibilidades. Eu não saberia te dizer qual, mas uma delas é essa indisponibilidade de vínculo, indisponibilidade emocional na relação amorosa. Outra delas, que é muito comum, são os seus filhos, numa próxima relação, ficarem presos nessa raiva, nessa exclusão. E a gente vê muito filhos que
respeitam os pais, que não conseguem ter um bom relacionamento, os pais fazem tudo e existe uma animosidade que ninguém consegue explicar. E quando você abre o campo da constelação, quando você vai acessar qual é a dinâmica que está por trás, aparece um ex. E esse filho, olhando totalmente para esse ex, não é consciente, mas ele fica vinculado nessa energia. Então, isso é uma questão muito séria, é muito importante ser vista, gente, para todos que estiverem aqui. É muito importante incluir e dizer: você faz parte, eu não te nego mais esse lugar, você foi importante na minha história e por mais que não tenha dado certo, eu recebi muito dessa história, eu aprendi, eu mudei com ela. Respeitar e reconhecer. Tinha até um comentário mais antigo aqui da Patrícia, que ela falou de um parceiro que tinha questões com drogas, seja droga, seja álcool, qualquer tipo de compulsão. O que te leva, o que te aproxima a uma pessoa que tem esse movimento e o que você pode fazer em relação a isso. Respeitar. Então, ela coloca assim, aí como é que eu faço para esquecer? Dando um lugar. Permitindo que essa pessoa faça parte da sua história. E permitindo que você possa sair da relação e que essa pessoa também possa seguir. Quando existe o apego, quando existe a mágoa, quando existe a raiva, a relação permanece. O vínculo não se desfez. E, na verdade, o vínculo ele não se desfaz enquanto não se dá um lugar. Quando a gente pode abrir mão desses sentimentos e ter a gratidão, como a Gil comentou, por aquilo que foi possível, aquilo que eu recebi, aquilo que eu dei, aquilo que eu aprendi, e pelas dificuldades que toda relação traz, eu fico em paz e posso seguir adiante para uma nova relação. Enquanto eu nutro algum sentimento, raiva, rancor, eu ainda estou vinculado, então eu não estou plenamente disponível. E aí, provavelmente, e muito certamente, eu vou me vincular a pessoas também que não estão plenamente disponíveis. Então ficam pessoas parciais em relações parciais, que não vai ter tanta profundidade. O que não significa que essa relação não possa durar décadas, mas não vai ser uma relação de plena entrega, porque ambos ainda não estão plenamente disponíveis. Sim, e a Maitê comenta: eu percebo que atraio muito o mesmo padrão de relacionamento, e às vezes isso me desanima. No olhar sistêmico, a gente percebe que nenhum padrão repetitivo é à toa, nenhum. Eles vêm para te mostrar algo. Você não consegue entender esse algo, ele volta, ele volta. E por quê? Né? Especialmente nos relacionamentos amorosos. A primeira reflexão que eu te trago é: você tem a sua mãe incluída no seu coração? Você tem o seu pai incluído? Algum deles está excluído? Você tomou partido de algum deles e deixou um lugar mínimo para o outro? Quando a gente julga o relacionamento dos pais, quando a gente julga um pai ou uma mãe, quando a gente julga as traições que aconteceram lá atrás, a gente acaba buscando inconscientemente uma pessoa que vai trazer essa mesma coisa. Não porque a vida é injusta, é porque a vida está trazendo para o seu sistema familiar, e aí você, nesse caso, é um instrumento desse ensinamento, para que todos agora Exato. possam olhar para essa questão com respeito, de uma nova forma e se desvincular disso que ali atrás não foi bem visto, entende? Sim, ela ainda colocou assim, né? Ele acabou de responder, eu não estou totalmente desligado e estou atraindo rapazes. É isso. É o que eu tenho para aprender. E é incluir tudo que eu rejeito, eu atraio. Tudo que eu quero me livrar, eu atraio. E aqui ainda a Sim. Patrícia comentou, né? Eu queria que ele parasse. Quando a gente, de alguma forma, quer decidir pelo destino das pessoas que amamos e interferimos no destino, a tendência é que essa relação ela não seja saudável e não traga bons frutos quando a gente se intromete, porque a gente não sabe o que é melhor para o outro. E como olhar com respeito quando a gente vê um amor, ou mesmo um pai, uma mãe ou um filho seguindo um caminho que não é aquele que nós gostaríamos. Como olhar com respeito? É algo difícil, porque aí nos convida para que permaneçamos no nosso lugar. E eu, do Sim. meu lugar, eu posso ajudar com aquilo que eu tenho disponível. Se eu saio do meu lugar,
eu não ajudo. E me prejudico também. E muitas pessoas falando aqui, a Eli contando que ela fez o resgate com os ancestrais e observou as feridas da infância. Que bom, Eli. Isso é um processo muito profundo, mas que traz muita paz interna. A Marbiana falando, morro de vontade de me desligar e não consigo, porque me faz muito mal. A primeira coisa é reconhecer a importância dessa pessoa na sua vida. Faça um exercício, feche os olhos, coloque essa pessoa na sua frente e diga para ela: você faz parte, você foi muito importante, você foi um grande amor. E eu recebi muito dessa relação, eu aprendi muito. E se hoje eu sou quem eu sou, é porque lá atrás eu recebi muitos ensinamentos. Então eu te agradeço profundamente, te dou esse lugar. Mas agora eu me desvinculo de você e também te libero de mim, para que nós dois possamos seguir adiante com respeito, com conexão e abertos e disponíveis para novos relacionamentos. Experimente fazer isso. E se for necessário, faça 30, 40, 50, 1000 vezes. Enquanto você sentir isso, faça. Talvez algum dia você sinta vontade de dizer algo, mas é preciso essa inclusão interna, esse olhar para o que foi e dizer sim, nós tivemos muitos aprendizados. Não deu certo, acabou. Não é que não deu certo, deu no tempo certo. Nós aprendemos um com o outro, por mais duro que tenha sido. Porque se a gente não consegue incluir tudo isso, incluir essa pessoa, todo esse ganho, esse aprendizado, a gente não consegue se desvincular. A gente pode queimar foto, rasgar tudo que recebeu, a gente pode fazer rituais, não adianta. Uma coisa que é importante, eu vi aqui algumas pessoas falando sobre traição. Traição não é assunto de filho, né? Isso é muito importante, isso é assunto do casal. Então a gente está falando, existe casal, existe pai e mãe. Então os filhos não têm que se intrometer, os filhos não têm que participar da dinâmica que acontece com o casal. Por quê? Porque os filhos, e essa é uma compreensão que eu tenho, não existe filhos de pais separados. Quem se separa é o casal. Quando os pais se separam, dentro desse filho, isso vai trazer muitas dinâmicas, sintomas, dificuldades ou mesmo doenças. Por quê? Porque dentro desse filho ele está cindido, existe uma cisão interna, já que uma parte está excluída. E para que possamos ter força e permanecermos conectados e vinculados, né, à nossa força, ao fluxo da vida do amor, precisamos de ambas as fontes, que é pai e mãe. Então, é importante. A dinâmica da traição, são muitas as dinâmicas. Aqui não cabe julgamento moral, mas a gente observar o que leva a esse movimento. Muitas vezes existe a indisponibilidade de uma das partes. Então, como olhar para isso? Então, esse é um tema que renderia uma live muito interessante. Mais lives, né? Sim. Mas eu queria, Bruno, trazer uma frase importantíssima, gente. Todo pai e mãe que estiver escutando. Sei que é difícil e requer muito, mas é uma frase que traz uma leveza para as crianças. Então, quando você percebe que o seu filho se envolveu nessa traição, internamente tomou partido, ou é um pai que é mais ausente, ou qualquer briga que tem o casal e que você percebe que o seu filho está abalado porque ele fica realmente, porque parte dele está excluída. Então ele começa muitas vezes a ter vários sintomas, vários, e também daria uma nova live. Mas algo muito legal de fazer é algum dia olhar para esse filho e perceber alguma característica desse pai. Suponhamos que seja os olhos. E você diz: nossa, meu filho, você tem os olhos do seu pai. Que legal, eu soube escolher um pai para você. Simples assim, simples e profundo assim. Quando você consegue fazer isso, na cabeça dessa criança, você está dizendo, traduzindo, você pode amar o seu pai.
Eu permito que você ame. Mesmo que você nunca tenha falado mal desse pai, esse filho não se sente permitido. E se ele não ama esse pai, se ele não ama essa mãe, se for ela excluída, ele não ama parte dele, ele exclui parte dele. Ele pode desenvolver uma doença autoimune, ele pode desenvolver TDAH, ele pode desenvolver tantas coisas relacionadas São a muitas isso. as dinâmicas. São muitas. Então, se eu puder deixar uma mensagem para vocês, que seja essa, porque isso faz milagres, assim, realmente traz uma paz para essa criança. E tem uma mensagem aqui da Decote Vitale, as meninas, gratidão pela presença. E quando a mulher acha o marido fraco e exige que o filho seja diferente. Isso é mais comum do que a gente imagina. E o que esse filho faz normalmente? Ele segue os passos do pai. Tudo aquilo que a mãe, que a mulher não gosta, rejeita, o filho faz igual. Eu já vivenciei isso de uma forma muito próxima, observando. Então, porque o pai é desorganizado, o pai é lento, o pai é fraco, o filho segue esses passos. E o que essa mulher faz? Exige desse filho que ele faça exatamente o contrário, que seja forte como ela, que seja ágil, que seja esperta como ela. Esse filho tende a seguir o pai. Quando essa Sim. mãe pode dizer, tudo bem, meu filho, eu vejo que você ama seu pai, e tudo bem você seguir ser como ele, e isso tem que ser sincero, esse filho está livre para circular na soma do casal. Ele não precisa tomar partido de um ou de outro, ou beneficiar um ou outro, porque dentro dele, ele é a soma do pai e da mãe. E quando os pais permitem que o filho seja a soma do casal, do pai e da mãe, esse filho é forte e pode seguir a sua vida e as suas dinâmicas de uma forma mais saudável e fortalecida. Quando esses pais não permitem e podam esse acesso, isso é uma certeza de questões no futuro, de dificuldades e de sofrimento. Então é importante olhar para isso com muita seriedade, muito respeito, porque a criança ela é a soma. O casal pode ter conflitos e dificuldades, mas fica na esfera do casal. Os filhos não têm que participar disso. E eu trago também uma reflexão. Esse homem fraco, talvez com um masculino um pouco mais enfraquecido, não é à toa que essa mulher foi buscar esse homem. Será que existe alguma dificuldade para lidar com o masculino? Ou será que essa mulher idealizou tanto esse pai dela e aí ela foi buscar, de alguma forma, esse marido específico para que ela assumisse agora essa posição mais masculina? Existem muitas possibilidades de dinâmica, mas é preciso, antes de olhar para o filho não ser ou não ser fraco, é entender, nesse encontro desse casal, o que cada um buscou, o que tem ali para ela olhar dela e do sistema dela, né? Claro, com certeza existe algo para esse marido olhar também, mas não funciona assim, gente. A gente tenta fazer o seguinte: olha, você, meu marido, precisa olhar para isso. Ao invés da gente olhar e falar, opa, peraí, se isso está me incomodando, o que eu preciso olhar nisso? É aquela história, a gente aponta um dedo e a gente tem 3 voltado para a gente. E é essa a mágica, esse é o caminho. Então, é uma reflexão importantíssima e talvez traga para essa mulher uma cura profunda no sistema dela. E talvez depois dessa cura, ela já não veja esse homem como uma fraqueza, ela consiga olhar para ele com respeito e enxergar a força dele, mesmo com esse masculino talvez um pouco mais reprimido. E Gisela, só agradecendo aqui, que eu vou agora ter uma live, né, ao nosso combinado, e agradeço o Bruno, Gisela, Gratidão. E a gente pode estar relacionando outra live em algum momento, tá bom? Eu só queria, Luan, falar para todo mundo que quem quiser aprender mais sobre isso tem uma oportunidade única, porque não sabemos quando faremos mais, de novo. Semana que vem, 3 segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta, à noite, 3 encontros comigo e com o Bruno no workshop do Projeto Constelar, onde a gente vai trazer
toda essa visão, ouvir de vocês, compartilhar e fazer movimentos. Por exemplo, um Teoria e desses prática. movimentos é para a gente se desvincular desses ex. Então, aqueles que sentiram chamado, que tiverem curiosidade, o link está na minha bio ou na do Bruno, e tá lá como Projeto Constelar. Gratidão, Luan. Sempre Um abraço. especial estar aqui. Igualmente. Gratidão, Luan. Gratidão, Gi. Gratidão a todos os presentes. Gratidão, querido. Bom, Bruno, não sei se você ainda está aí. Eu tô. Então, Seguimos? a gente pode seguir só para dar um fechamento aqui para quem estiver nos ouvindo. Ok. Sobre o assunto inicial, né? Dos dois todos e não das duas metades, né? Sim. Então, gente, se a gente puder colocar assim algo que é muito importante a gente entender nesse relacionamento, que é o que eu acabei de responder nessa última pergunta, é isso. O que todos esses conflitos recorrentes e que me irrita no outro, que me incomoda, o que isso está tentando resgatar da minha ancestralidade, do meu sistema e de mim, né, Bruno? E não é dedo podre, né? As pessoas falam, nossa, eu tenho dedo podre, não sei escolher, e parece que o negócio me persegue. Será que o negócio, a pessoa te persegue, ou é você que atrai e vai ao encontro de algo que tem para ensinar? Então, essa reflexão. Muitas vezes é fácil a gente apontar o dedo, como a Gi comentou, ou jogar a culpa, ou sempre ter um culpado, algum responsável. Quando o convite é olhar para o que isso tem a ver comigo, qual foi o meu movimento, qual a minha responsabilidade e o que eu tenho para fazer a partir daí. Porque com consciência eu posso tomar decisões. Se eu não tenho a consciência, eu vou patinar. Eu tendo a repetir o padrão, eu tendo a repetir os movimentos e as relações até que, com o meu despertar e a minha conscientização, eu falo, nossa, agora eu já sei por que eu busquei tanto esse padrão de comportamento ou esse perfil de pessoas, né? É em busca da cura. Então, esse é um movimento de cura, quando existe consciência. Sem consciência, é o adoecimento. Sim, e a Adriana faz uma pergunta maravilhosa. Obrigada, Adriana. Como se posicionar com o divórcio, né? Por que surgem as brigas intermináveis no judiciário, né? Porque uma dessas pessoas ou ambos não se sentem vistos, se sentem excluídos, invisíveis, não se sentem valorizados. E aí a gente vai para o pilar do olhar sistêmico da exclusão. Toda exclusão acarreta consequências seríssimas e profundas. Então, o relacionamento, ele pode chegar ao fim. E muitas vezes ele vai chegar. Aquele aprendizado em conjunto, aquele aprendizado da dupla, do casal, pode chegar ao fim, sim. Mas é preciso vivenciar esse fim. É preciso, primeira coisa, não buscar culpados. Porque por mais que tenha as piores coisas, ambos são responsáveis. Ambos. Se a gente fica na vitimização, a gente não consegue se desvincular de uma forma saudável. É aquela coisa, quem busca por culpados não busca a cura. Então, quando a gente pode chorar juntos esse término, assumir o nosso papel também nisso, assumir como adultos o fim dessa relação, a gente consegue se desvincular com respeito, com amorosidade. E aí, tudo vai bem. Se a gente não faz isso, os primeiros a sofrerem são os filhos. Porque eles, muitas vezes, se sentem os culpados, muitas vezes eles tomam partido, muitas vezes eles rejeitam uma das partes dentro deles, como nós falamos ainda agora. Então, é importantíssimo isso. Senão, a gente vai ter que depois fazer o mesmo movimento que a gente estava falando ali atrás, de se desvincular desse ex. Porque aí a gente vai para a próxima relação, e mesmo que a gente nem lembre mais desse ex, ou que a gente tenha raiva e não queira pensar, é como se a gente tivesse um cordãozinho invisível, energético, colando a gente nele, né, Bruno? É o reconhecimento. O que falta é reconhecer. É chorar junto e dizer, você foi importante. Eu recebi e eu também dei. Ao invés de só ficarem, né, atirando pedra um no outro, ter esse reconhecimento. E aqui a Joana ela traz uma pergunta interessante, né? Pais separados, o filho fica com o pai de fim de semana
e imagino que é o pai que fala coisas ruins da avó materna. Como fica esse Não, neto? acho que o filho fala. Não. Ah, Fala não, coisas pai, ruins da avó verdade. É, materna. não, Como, pai. como, como fica esse neto? Imagina o pai dizendo que parte dele não é bom, ou falando mal de parte, porque nós somos a soma dos nossos pais, que é a soma dos nossos avós, que é a soma dos nossos bisavós. Então, eu tenho a minha avó materna, assim como eu tenho meu avô materno, paterna e avô paterno. Todos eles também estão dentro de mim através dos meus pais. Então, o filho, ele vai sentir isso, que o pai dele, de alguma forma, não aceita ele plenamente. Agora, é interessante ampliar o olhar. Se o pai critica a, a avó materna, então essa crítica também está em relação à filha, que é a mãe dessa criança, porque a avó faz parte dessa mãe. Então, quando você começa a olhar, o que que não se aceita em relação a isso? Sim, e assim, Bruno, eu acho que o que ela pergunta é como que ela pode fazer algo, talvez, se ela for a mãe ou for a Sim, avó. A primeira coisa, e eu sei que é difícil, gente, é não falar mal desse pai. É dizer sim, essa é a consciência que seu pai tem, esse é o jeito dele de pensar, mas você pode amar o seu pai, pode amar a sua isso. avó, você pode amar todos. Você é o pequenininho aqui. Você é a criança, você é o filho e o neto. Os adultos dão conta de se resolverem. Nós temos força para resolver isso. Deixe com a gente tudo isso. E se você ouvir, apenas escute e entenda que a consciência que seu pai tem, mas que você pode amar a todos e não precisa se envolver nisso. Eu sei que isso talvez não seja a solução que você gostaria, mas é a única possível, porque você não consegue trazer consciência para esse pai, você não consegue chacoalhar, mas você pode Forçar. internamente, sendo a mãe ou sendo a avó, fazer esse movimento de colocar esse pai na sua frente e dizer: eu vejo você e eu te dou um lugar. Você é importante na minha história. Quando você começa a fazer isso, você está incluindo de alguma forma esse pai. E pode ser que isso ele sinta e isso já comece a mudar essa relação. Mas em relação ao seu neto, o que você pode fazer é isso, né, Bruno? Exato. Sim. É promover a pacificação e não fomentar o conflito, né? De começar a falar mal também. Isso não traz solução. Então, é olhar para o neto, é falar bem, é trazer esse olhar. E muitas vezes, quando a gente muda o nosso olhar perante alguém ou a nossa sensação e referência sobre uma pessoa, essa pessoa também vai sentir. Então começa dentro de nós. O que eu estou nutrindo em relação a esse homem que eu posso mudar? E aí, como a Gi falou, respeito e inclusão, isso é sentido pelo campo e isso atua e atinge a todos no bom sentido, para uma transformação. Sim. E aqui as meninas da Decote Vitale, eu não sei se a Vivi ou a Sim, Fê, comentaram: meu marido é idêntico ao meu pai e eu sempre critiquei o papai, libertador esse olhar. É exatamente isso. Nós temos lealdades sistêmicas. São inconscientes, tá, gente? São lealdades sistêmicas. Nós buscamos algo ou alguém ou alguma situação, ou por espelho, porque a gente busca e repete e faz igual, ou uhum. por oposição. Ah, eu critico Fazendo o isso, eu vou oposto. fazer diferente. Às vezes a gente consegue fazer diferente, mas tem algo lá atrás e a gente foi tentar fazer o contrário e a gente acaba sofrendo. E por complementaridade, onde eu vou buscar nessa situação algo que me falta. Essas são as lealdades e é assim que a gente funciona na vida, no trabalho, nos relacionamentos. Então, o convite é essa reflexão. O que que eu estou buscando que eu não consegui resolver lá atrás? A resposta está sempre ali, especialmente na relação com os pais. Aquilo que eu critico, eu acabo ou reproduzindo também, pode acontecer isso. Uhum. Então, eu critico meu pai que trai, a vida inteira eu coloco ele como a pessoa mais errada do mundo. E aqui, gente, eu não estou defendendo traição, não estou dizendo que é certo ou errado. Eu estou apenas mostrando o que acontece. A filha se mete na relação dos pais e ela coloca esse pai como a pessoa pior do mundo. De repente, lá na frente,
ela começa a atrair. E ela não entende, mas como eu fui fazer isso? Como que eu fui capaz? Será que isso é coincidência? Não é. O olhar sistêmico nos mostra que não é. É para que agora ela, no papel daquela que errou, daquela que se viu humana diante disso, ela possa ter esse olhar humano para esse pai, esse respeito e resgatar esse julgamento lá atrás que foi tão difícil, olhar para esse pai agora, dando o lugar a ele, dando o lugar interno desse pai. Então é assim que funcionam essas questões. E eu vi, Bruno, que a Juliana perguntou se a gente ia falar sobre isso, mas eu não sei sobre o que ela estava perguntando. Se Essa ela questão, acho que é do pudesse. divórcio, se eu não me engano, era do divórcio, Ah, sobre a bom, relação nós de vamos falar casais e sobre tudo despedidas. isso. Sim, O nosso curso, a gente vai falar, primeiro encontro sobre nós mesmos, a nossa criança interior. O isso. segundo, nós e os nossos Os pais, pais. também os nossos irmãos. E o terceiro, nós e os nossos relacionamentos amorosos. E claro Amorosos. que a gente sempre traz também algum conhecimento a respeito do ambiente de trabalho, da saúde, porque esse olhar sistêmico, ele traz Ele é amplo. explicações muito lindas e muito, para mim, muito certas e Sim. que ressoam na minha alma a respeito dessas questões. A Juliana coloca aqui, sim, a relação a dois, isso será tratado no terceiro dia. E eu só quero fazer um comentário que a Daisy coloca, né, em relação ao término que tem a questão da medida protetiva. O que é lei precisa ser respeitado. Agora, como mudar esse olhar para que essa situação busque o apaziguamento, a paz, a solução? Eu não sei se vocês tiveram a possibilidade de fazer mediação, mas o que cada um, como cada um se sente na relação, como olhar para tudo isso. Eu sei que esse é um tema complexo, aqui não dá para a gente desenvolvê-lo, mas é um convite para começar a mudar o olhar. O que uma pessoa, ao fazer um ato assim, ela busca, né? O que move essa pessoa? E qual que é a reação? O que você recebe, o que você sente? Né? Isso é um ato extremo, é um ato grave, mas é um convite para a gente olhar para algumas perspectivas. Aqui a gente não vai conseguir abrir e desenvolver esse tema, mas é sempre um convite. Muitas vezes, agressões, brigas, disputas, no fundo, são pedidos de reconhecimento. Sim, Bruno, e eu queria trazer uma ideia para você, Daisy. É algo que a nossa querida professora de Pedagogia Sistêmica, Ellen Vieira da Fonseca, nos ensina, que funciona muito bem com as crianças, mesmo de pais que estão presos, pais que, enfim, cometeram crimes muito sérios. Você pode dizer para sua filha que o coração dela, ele tem fios invisíveis que ligam ao seu coração e ao do pai dela. E que todas as vezes que ela sentir essa saudade, ela pode, através desse fio, enviar esse amor para o coração desse pai. Porque para sempre essa ligação vai existir, mesmo que vocês não estejam juntos, mesmo que ele esteja desaparecido, e que assim, Sim, quando chega lá nesse coração desse pai, de alguma forma ele sente. E ele também pode enviar de volta para ela. Porque é assim que funciona energeticamente. Esse campo, ele nos mostra que nós sabemos muito pouco, porque nós ficamos na mente. Mas nós somos conectados aos nossos pais, querendo ou não querendo. E quando nós conhecendo ou podemos não, fazer isso, e você dizer isso a ela pode olhar esse pai e amar. Olhar para o lado humano dele, olhar para o lado do genitor que disse sim e que trouxe ela ao mundo. Então você pode fazer essa experiência, se quiser também seguir professora Ellen Vieira da Fonseca, ela trabalha muito com esse fio invisível conectando corações, nas escolas, com crianças, ela trabalhou muito em escolas públicas, onde tinham muitos casos de rebeldia, de crianças assim que violências. todos, violências, que diziam que essas crianças já não podiam, não tinham mais jeito e chamavam ela. Então ela faz um trabalho belíssimo. E a partir do momento que você pode
Dizer isso para a criança. E você pode olhar e dizer assim: eu vejo o seu amor pelo seu pai. E eu dou um lugar no meu coração para esse amor. E eu dou um lugar para esse pai também no meu coração. Ele faz parte da nossa história. Mesmo ele tendo todas as questões que ele tem, e eu não estou dizendo que é certo o que ele fez, mas ele tem um lugar, ele tem algo de muito bom nele. E foi por esse algo de muito bom que eu me apaixonei, e foi daí que você nasceu. Em última instância, o movimento para a vida, o movimento da vida, do amor, é um movimento de soma e não de exclusão. Então é a gente perceber o que eu estou apartando, rejeitando, excluindo, desrespeitando. Ali está um convite para eu olhar e fazer, se eu assim desejar e quiser, esse movimento de integração, de inclusão, de respeito, de reconhecimento. Esse é o caminho para a solução. Mas isso tem que ser genuíno e tem que ser um movimento pessoal. Ninguém pode fazer pelo outro. Mas eu posso começar, e à medida que eu começo, isso atua de uma forma sistêmica em todo o meu sistema familiar. Então, aquele tio que foi eventualmente excluído por alguma razão, quando eu dou um lugar para esse tio, outras pessoas são convidadas de alguma forma também a olhar. Quando eu olho para o meu marido, para minha esposa, que eu já me separei, e passo a ter um olhar de respeito, outras pessoas também passam a incluir. Todos fazem parte. Então, é a soma, não a subtração. Sim. E eu quero agradecer, estamos chegando agora aqui pertinho de 1 hora, tenho Sim, medo de cair. Eu quero agradecer, Bruno, pela sua gratidão. presença, por estarmos aqui novamente, a todos vocês que estão aqui, que trouxeram questões, que fizeram perguntas, muito carinho, muito amor aqui nessas mensagens. Eu agradeço de Sim. coração. Deixo esse Estamos à convite do disposição, sim. workshop para vocês. E temos E, também nas quintas-feiras grupo de constelação online, para quem quiser sim, quem participar, quiser trazer um tema ou conhecer. conhecer como é uma constelação, todas as quintas nós fazemos, é só mandar uma mensagem, não há custo para assistir. E a gente, quando assiste, acaba sempre recebendo um pouco desse trabalho, Sim. ou às vezes muito desse trabalho. Então, venham quando quiserem e também compartilhem, se puderem, essa live com as pessoas que vocês acham que vão se beneficiar desse olhar, especialmente pessoas que estão passando por essas questões, porque às vezes uma live, uma frase como essas pode trazer uma cura. É sempre Uma muito. A fala. gente tem que estar. Uma fala dessas. Sim, E pode trazer muitos benefícios para essas crianças também, ok? sim. Então, gratidão a todos. Bruno, obrigada. Gratidão, gratidão, E até Gi. a próxima. Boa noite a todos, bom descanso. Boa noite. Se cuidem.